PT, uma das radicais expulsas, porque se negou a contrariar os interesses dos trabalhadores, porque manteve seu lado a nossa candidata à presidência, Luciana Genro. Quando falam que eu sou a candidata a presidente mais linda, eu sempre digo, mas com a concorrência que eu tenho também é fácil, né? Mas, gente, boa noite, muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Saudar a Priscila e a Maiara, que coordenam a nossa mesa, nosso candidato ao Senado, Pedro Rosa, meu querido amigo, companheiro, deputado federal, que queremos que seja o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Querido Marcelo Freixo, que já saiu também, certamente será nosso deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro. Tarcísio Mota, nosso candidato a governador, que precisa fazer esse enfrentamento e chegar ao segundo turno. Não é fácil, mas nada deve parecer impossível de mudar. A gente acredita que pode e vai continuar acreditando. Quero saudar também o meu querido amigo e companheiro Babá, que é um lutador de primeira hora. Saudar o Renato Cinco, que está aqui também, nosso vereador, companheiro dessa luta fundamental contra a guerra às drogas e a descriminalização da maconha. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz de estar tendo essa oportunidade de representar o PSOL como candidata à presidência da República. Esse debate que nós estamos travando é muito importante, porque nós estamos construindo uma alternativa para o Brasil. E é interessante perceber nas entrevistas que eles fazem comigo, nessas mais longas dos sites, né, e dos jornais, eles questionam muito sobre o socialismo. Vocês viram no Danilo Gentili, tá, que foi a expressão mais, digamos assim, empobrecida desse debate sobre o socialismo. Mas eles sempre me questionam sobre o socialismo, porque eles não têm o que nos atacar, né? Eles não têm corrupção, eles não têm maracutá, eles não têm balcão de negócios para falar do PSOL, então eles têm que questionar sobre o socialismo. E é interessante perceber que eles têm muito medo, né? Eles têm muito medo de um partido, de uma candidatura que paute o socialismo. Mesmo que a nossa campanha apresente propostas, e eu tenho dito isso, propostas que não são diretamente socialistas. Nós propomos reformas radicais. Sim, radicais, porque elas vão à raiz dos problemas enfrentados pelo povo brasileiro. Mas a reforma agrária não é uma bandeira diretamente socialista. A reforma urbana não é uma bandeira diretamente socialista. A taxação das grandes fortunas está na Constituição brasileira, o imposto sobre as grandes fortunas que não é regulamentado. A auditoria da dívida pública também está na Constituição brasileira e nunca foi realizada. Essas são bandeiras de transição, de democracia radical, que o capitalismo é incapaz de realizar. Porque o capitalismo coloca o lucro acima do bem-estar das pessoas. Coloca a necessidade de acumular capital permanentemente, de valorizar o capital permanentemente e de aumentar permanentemente os lucros acima do bem-estar do povo, acima dos direitos, inclusive daqueles direitos que foram conquistados na Constituição de 88. Então, nós estamos construindo, com o nosso programa de transição, com as nossas bandeiras democráticas e radicais, o caminho para a construção do socialismo. E eles insistem em nos perguntar, mas qual é o modelo? E nós respondemos, não tem modelo.
Nós vamos construir o nosso próprio modelo. Não sou eu que vou inventar o socialismo no Brasil, é o povo brasileiro que vai construir a partir das suas lutas. E não vai ser num processo eleitoral que nós vamos construir o socialismo no Brasil. Vai ser um processo de lutas e de enfrentamentos e de conquistas que o povo brasileiro vai fazer ao longo dos próximos anos, eu tenho convicção. E tenho muito orgulho de estar dando uma modesta contribuição para essa construção, dizendo que sim, que nós temos lado, que essa história de governar para todos é uma hipocrisia que precisa ser desmascarada. Não há governo para todos. Até hoje, houve governos para uma minoria e nós queremos um governo para a maioria. E para governar para a maioria, é preciso enfrentar os interesses dessa minoria privilegiada. É preciso enfrentar os interesses dos banqueiros, dos especuladores, das empreiteiras. Vejam só, as empreiteiras que são a ponta mais visível dessa relação promíscua entre o privado e os partidos e os políticos. As empreiteiras que financiam as campanhas da Dilma, do Aécio e da Marina são as mesmas empreiteiras que estão envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras e que também realizaram as obras superfaturadas da Copa. E, além das empreiteiras, estão os bancos, com o Itaú, da amiga da dona Marina, e do Bradesco, aumentando seus lucros no momento de crise econômica. Aliás, não só os bancos, está crescendo no Brasil o número de milionários. É impressionante, nós temos 61 milionários, ou melhor, bilionários no Brasil, que concentram uma riqueza equivalente a 182 bilhões de dólares. É algo inimaginável a quantidade de dinheiro concentrada nas mãos de 61 bilionários. E aumentou o número, cresceu em 22% o número de bilionários, muito embora uma crise econômica esteja endividando o povo brasileiro. 60% da população brasileira está endividada. Com certeza que a maioria de vocês está devendo alguma coisa para algum banco, para alguma loja, para algum credor. E 54 milhões de pessoas já não conseguem mais pagar em dia as suas dívidas. Enquanto isso, essas minorias privilegiadas seguem lucrando e ganhando cada vez mais. Então, nós não aceitamos atalhos. O primeiro a explicitar esse método do atalho para chegar ao poder foi o PT. Tá? O PT se aliou com os setores da burguesia, rebaixou o seu programa, fez a carta ao povo brasileiro, depois se juntou com o Sarney, com o Collor, botou o Henrique Meirelles lá para presidir o Banco Central. Aliás, sobre o Banco Central é importante dizer, né, que a briga da Dilma e da Marina é uma briga de fachada, porque a Dilma, ela concedeu autonomia ao Banco Central, ela fez uma espécie de união civil, né, do Banco Central com os banqueiros, sem papel passado, a união civil. A Marina, que é contra o casamento civil igualitário, ela quer o casamento civil de papel passado dos banqueiros com o Banco Central, pois nós não aceitamos nem a união civil nem o casamento dos banqueiros com o Banco Central. Nós queremos esse direito, sim, para todos, né? Para todos esse direito, mas não para os bancos, para os banqueiros com o nosso Banco Central, que será controlado pela Presidência da República, que tem o mandato popular para decidir a política econômica, porque o tripé macroeconômico, que os três irmãos siameses defendem, significa manter a mesma coisa, porque não há como conceder mais direitos ao povo mantendo esse tripé macroeconômico, que inclusive foi iniciado pelo Fernando Henrique em 1999, por determinação do FMI, e hoje eles tratam como se fosse algo da natureza da economia, né? Quando é uma escolha de governar a favor dos banqueiros. Pois os atalhos que o PT usou para chegar ao poder, agora a Marina também quer usar.
Por isso, ela cedeu ao agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos, cedeu aos usineiros, dizendo que vai aumentar a gasolina para beneficiar os produtores de cana, que são o setor mais escravocrata do capitalismo brasileiro. Ela cedeu aos banqueiros, dizendo que vai dar autonomia ao Banco Central, e, por fim, cedeu aos setores mais reacionários do Congresso Nacional, jogando em 24 horas e 4 tweets do Malafaia na lata do lixo o seu programa de combate à homofobia e de garantia dos direitos LGBT. Isso que ela nem chegou ao poder ainda. Imaginem quando ela chegar lá, né? O que ela não vai ceder para governar com esse método que ela está se propondo a governar, dizendo que será com os bons, né? Não existe isso dos bons. Não se trata de bons ou maus, se trata de lado. Do lado de quem? Do lado do capital ou do lado do trabalhador? Do lado do sem terra ou do lado do latifúndio? Do lado dos usineiros ou do lado dos trabalhadores? E é disso que se trata a eleição, que a Marina quer escamotear, porque, na verdade, apesar da sua bela história, que o Lula também tinha uma bela história e deu no que deu, ela escolheu o lado do capital. Então, nós, já estão me dando o tempo aqui para terminar, nós temos uma tarefa agora de enfrentar a teoria do voto útil. As pesquisas querem votar pelo povo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que dizer para eles, em primeiro lugar, 1% uma ova. Nós não temos só 1%, nós temos muito mais. Mas nós sabemos que muita gente que simpatiza e que apoia o nosso programa está pensando em fazer o voto no menos pior. E nós precisamos combater isso. Precisamos combater isso dizendo, em primeiro lugar, essa eleição tem 2 turnos. Então, pode escolher o menos pior no segundo turno. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos votar no melhor candidato no primeiro turno. O voto útil é o voto no melhor candidato. Até porque a luta contra a homofobia, a luta pela descriminalização da maconha, a luta pela descriminalização do aborto, a luta pelo imposto das grandes fortunas, a luta pela auditoria da dívida pública, não vai terminar no dia 5 de outubro. Não vai terminar depois do segundo turno, ela vai continuar. E se o PSOL, na minha candidatura, na candidatura do Tarcísio, do Pedro Rosa, dos nossos candidatos a deputado estadual e federal, fizer uma grande votação, nós estaremos com estas bandeiras mais fortalecidas para continuar a luta depois. Nós não podemos deixar que o pastor Everaldo, né? Não podemos deixar que o Everaldo, com seu reacionarismo, que na minha opinião não representa os evangélicos, porque eu tenho certeza que a maioria dos evangélicos não se espelha naquele discurso do Everaldo, mas nós não podemos deixar o Everaldo chegar na nossa frente. E mais, nós temos que insistir que nada é impossível de mudar. Que se a maioria que acredita nas nossas propostas votar no PSOL, nós podemos sim chegar no segundo turno. Isso não está decidido agora. Não são as pesquisas que vão dizer quem pode e quem não pode chegar no segundo turno. É o povo com o voto na urna. Então, nós podemos sim chegar no segundo turno. Mas, independente do resultado eleitoral, as bandeiras vão seguir e a luta vai ter que seguir. O que ocorreu em junho de 2013 foi um movimento histórico no Brasil. E ele plantou uma semente, porque ele deixou na cabeça e no coração da juventude a ideia de que é possível sim lutar e de que é possível sim vencer. E, portanto, as lutas vão seguir. E quanto mais forte estiver o PSOL, mais fortes estarão estas bandeiras que nós estamos representando nessa campanha eleitoral. Então, vamos às ruas. Nesse momento é fundamental.
É óbvio que as redes sociais são muito importantes para fazer a nossa campanha, e quem não pode ir para a rua e só pode nos ajudar nas redes sociais está dando uma grande ajuda. É muito importante essa disputa nas redes sociais, mas é fundamental também a gente ir para a rua, porque essa é a grande diferença que nós temos com os outros candidatos, que têm muito dinheiro, mas eles só têm dinheiro para comprar os braços das pessoas. Eles não conseguem comprar a convicção das pessoas. Portanto, aqueles cabos eleitorais que vão para a rua, pagos, não têm capacidade de convencimento nenhum. E vocês têm. Vocês são uma grande multidão capaz de convencer e de converter para a luta milhares de pessoas. Então, vamos às ruas, vamos fazer essa disputa voto a voto, porque eu tenho certeza que nós vamos ter um excelente resultado eleitoral e vamos mostrar para essa direita, para esses fundamentalistas, que aqui no Brasil tem uma esquerda coerente, forte, uma esquerda coerente com capacidade de dialogar com o povo, com capacidade de construir uma alternativa para o Brasil. Muito obrigada. Olha só, pessoal, muitas perguntas e pouco tempo para poder falar, de fato, de forma mais completa sobre elas. Algumas eu vou ter que deixar de lado, outras estão no nosso programa. Nós fizemos um esforço muito grande para, além das diretrizes programáticas que nós aprovamos e apresentamos no TSE no momento do protocolo da candidatura, nós estamos fazendo um esforço de sintetizar as propostas que estão sendo construídas pelos movimentos e dentro do próprio PSOL em cada área, né? Então, se vocês forem lá no nosso site, vocês vão ver que tem propostas detalhadas para saúde, educação, direitos humanos, segurança, enfim, todas as áreas estão lá contempladas com propostas muito concretas que talvez respondam alguma das perguntas que foram feitas aqui. Eu vou tentar responder duas questões fundamentais que eu acho que não são respondidas pelo programa e que também eu vou responder de acordo com a minha opinião, né? O PSOL, como vocês sabem, é um partido plural e ele tem diversas linhas de opinião. Então, nem sempre o que eu expresso é a opinião de todos os militantes e dirigentes do PSOL. É a minha opinião, é a opinião de um setor do partido. Então, é preciso que isso fique claro também, porque o que é a opinião do PSOL é o que está no nosso programa, no nosso estatuto, né, no nosso programa de governo, e está lá acessível para todos. Mas eu acho que, certamente, vocês querem saber o que eu penso e como eu encaro algumas questões que são importantes. Por exemplo, essa questão de como é que nós vamos avançar para conquistar as propostas que nós temos serem aprovadas no parlamento. Essa é uma pergunta recorrente, que eu acho que, de fato, é justa essa preocupação que o Jardel expressou aqui. Está aqui ainda o Jardel? Está aí o Jardel. Então, Jardel, essa tua preocupação, ela é, sem dúvida nenhuma, talvez a mais importante que nós tenhamos, porque é, de fato, como que nós vamos governar. E primeira coisa que a gente precisa compreender para pensar esse problema é que uma conjuntura política que leve o PSOL ao poder, a ganhar as eleições, é uma conjuntura política de grande avanço da consciência do povo e de grande avanço do processo de organização e de mobilização do povo, né? Por isso que é difícil a gente ganhar as eleições. Por isso que nós dizemos também que nós não queremos atalhos. Porque se a gente fizer um atalho para ganhar a eleição, sem ter essas condições objetivas que nos levem à possibilidade de ter o povo mobilizado, organizado, nos apoiando e nos respaldando, nós vamos chegar no poder e não vamos ter efetivamente condições de fazer as mudanças que são necessárias, né? Então, é preciso justamente se manter firme na ideia de que não fazemos alianças, né, com os partidos da direita, com os partidos tradicionais, com os partidos do sistema, não fazemos concessões programáticas para facilitar a nossa vitória eleitoral, como fez o PT, como está fazendo a Marina. E, portanto, para que o nosso discurso
penetre na grande maioria do povo, nós temos que conseguir uma contracorrente de contra-hegemonia muito poderosa, porque a consciência, o pensamento dominante, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. É muito difícil um partido de esquerda conseguir vencer esse processo de ideologia da classe dominante que está incrustada na cabeça das pessoas. Por isso que as mobilizações como junho são tão importantes, porque são as mobilizações como junho e como as greves dos garis, as greves dos professores, as greves das mais diversas categorias que fazem avançar de forma mais parcial, mas também de forma muito significativa, a consciência, né, do povo e a compreensão de que é a partir da mobilização e da luta que se pode avançar. Então, eu acredito que, para vencer a ideologia reacionária, por exemplo, de setores que eu não chamo de evangélicos, como tu colocou, Jardel, porque eu acho que eles não representam, né? Eles não representam o pensamento da maioria dos evangélicos. Eu tenho certeza que a maioria dos evangélicos não compartilha dessas barbaridades que o Malafaia e que o Everaldo expressam. Mas eu acho que para vencer essas bancadas reacionárias, nós chegando no governo, nós vamos ter a oportunidade de abrir um debate com o povo muito mais profundo do que hoje é feito através desses meios de comunicação que são completamente dominados pelos interesses da burguesia e da ideologia da classe dominante. Então, nós vamos poder debater, por exemplo, a questão do aborto em outros patamares. Nós vamos discutir que ser a favor da descriminalização do aborto não significa ser a favor do aborto como um método contraceptivo, como eles querem fazer o povo achar que nós pensamos, né? Nós vamos explicar que nós somos sim a favor da vida, nós somos a favor da vida das mulheres que estão morrendo nas mãos dos aborteiros de fundo de quintal, como é o caso da Jandira, né? Que foi brutalmente assassinada por um carniceiro, por um açougueiro que fez o aborto nela, inclusive cobrando, e a deixou morrer e ainda deu sumiço no corpo, porque o aborto é clandestino e ele não queria se incriminar. Então, nós vamos discutir esses problemas em outros patamares. Nós vamos discutir a maconha, não é dizendo que nós queremos fazer apologia da maconha, é dizer que a maconha tem que ser tratada nos mesmos patamares de outras drogas que são legais, como é o álcool, como é o cigarro, como é o Rivotril, como é o Lexotan, que são drogas legais e que têm que ser usadas com cautela. Podem ser usadas recreativamente, mas têm que ser usadas com cautela, e a melhor forma de fazer esse debate é descriminalizar, é parar com a guerra às drogas, que só encarcera jovens, pobres, negros, de baixa escolaridade, que vão para essas prisões imundas e saem de lá ainda mais inempregáveis, porque se eles já não tinham emprego antes, muito menos depois de passar por uma prisão. Então é uma luta contra a ideologia dominante, contra a ideologia da classe dominante que nós fazemos no processo eleitoral. E por isso que o processo eleitoral é tão importante para nós, porque é a oportunidade que a gente tem de abrir esse diálogo. E é por isso também que a gente não pode, no processo eleitoral, ao meu ver, simplesmente proclamar princípios revolucionários, né? Quando me perguntam sobre quais as nossas diferenças com o PSTU e com o PCB, que são partidos irmãos, no sentido de que são uma esquerda coerente, que nós gostaríamos muito de estar junto com eles nesse processo eleitoral. Você sabe, inclusive, que inclusive quando eu era vice do Randolph, abri mão desse lugar para que eles pudessem compor a chapa e a gente constitui a frente de esquerda, mas a diferença que nós temos é essa, é que estrategicamente nós temos um acordo grande, mas eles no processo eleitoral proclamam princípios, e proclamar princípios não ajuda a vencer a ideologia da classe dominante, só reforça o preconceito que eles utilizam todos os dias na televisão, em todos os meios de comunicação, a alimentar no povo contra nós. Então, eu acredito que nós precisamos dialogar, né? O grande desafio que a gente tem numa campanha eleitoral é ter capacidade de dialogar com o povo e de partir do senso comum para ajudar o senso comum a se desenvolver, a avançar e se tornar um senso incomum, no sentido de ser de se
compreender a possibilidade real que é derrotar o capitalismo, que é superar o capitalismo e construir um outro modelo. E aí eu entro nessa pergunta sobre o modelo socialista, porque eu insisto, nós não temos um modelo pronto. Cuba tem grandes méritos. Eu acho que Cuba fez milagres diante de toda o cerceamento, de toda a ameaça representada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo permanentemente. Mas, para mim, Cuba não é um modelo. E eu não tenho medo do stalinismo, eu tenho nojo do stalinismo, entendeu? Então, nós não podemos apontar modelos. Por quê? Porque o Brasil vai construir o seu próprio modelo. O Brasil vai construir o seu próprio modelo. E isso, de forma alguma, nos aproxima de qualquer direita. Ao contrário, o que a direita mais quer é que a gente aponte um modelo, para eles mostrarem os defeitos do modelo e tentarem nos desmoralizar. Nós temos que dizer que o modelo a ser construído no Brasil, e se ele vai ser chamado de socialismo, de comunismo, ou do que quer que seja, não vai ser nós que vamos, nas cabeças iluminadas, construir. Esse modelo vai ser construído pelo próprio povo. Esse modelo vai ser construído a partir das experiências concretas da luta. Se a Revolução Russa, que foi a primeira e mais bela tentativa de construção do socialismo, os bolcheviques só expropriaram a burguesia um ano depois da tomada do poder e fizeram a revolução com 3 palavras de ordem: paz, pão e terra. Foi assim que os bolcheviques conseguiram tomar o poder. E foi assim que eles começaram a tentar construir o socialismo, que fracassou graças à deturpação stalinista e a um conjunto de outros fatores que geraram o fenômeno do stalinismo. Então, esses são debates muito profundos. Eu acho que a gente precisaria de um debate específico, né, para discutir a questão do socialismo. Eu me comprometo com vocês a, depois das eleições, se vocês me convidarem, a voltar aqui para a gente discutir uma noite inteira sobre a questão do socialismo e de como que a gente pode ajudar a desenvolver o processo revolucionário. Eu vejo que, para finalizar, uma outra pergunta que eu acho importante, que o Leonardo colocou, 2 questões, sobre a reeleição e sobre os lucros das empresas, né, e a saúde dos mais médicos. Dos mais médicos, eu acho que nós precisamos dizer que os mais médicos, esse modelo de bolsa para médico não serve. Né? Nós queremos uma carreira para os médicos, não médicos trabalhando com bolsas, e não médicos trabalhando em postos de saúde deteriorados, em hospitais que não têm leitos, em hospitais que não têm remédio, em postos de saúde que não têm resolutividade nenhuma. Então, é outro modelo, né, de proposta. Agora, claro que nós não vamos mandar os médicos embora de uma hora para outra, mas nós vamos construir esse modelo de uma outra maneira. E os lucros das empresas, acontece o seguinte, o setor financeiro, Leonardo, cadê você, Leonardo? O setor financeiro, Leonardo me fez a pergunta e me abandonou. O setor financeiro, ele tem uma carga tributária de 17%. O setor da agropecuária tem uma carga tributária de 11%. O setor industrial já tem uma carga tributária mais elevada, de 35%. Mas mais de 50% da arrecadação de impostos no Brasil vem de quem ganha até 3 salários mínimos. Então, essa é a grande distorção, é que é o assalariado mais pobre que mais contribui com a arrecadação tributária do Brasil. Então, há muito espaço, sim, para se tributar os lucros, inclusive em outros países, como Estados Unidos, Europa, que são apontados como modelos do capitalismo. A tributação sobre a riqueza e a propriedade, sobre os lucros, é muito superior à tributação no Brasil. Falam que o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta. Sim, mas não por causa da tributação sobre os lucros, não por causa da tributação sobre a riqueza, por causa da tributação sobre o salário e sobre o consumo, que é a tributação mais injusta, mais regressiva, porque atinge mais quem ganha menos. Então, nós temos que reverter essa lógica. E, se eles quiserem ir embora, que vão, mas tenho certeza que muitos vão ficar, porque vão poder continuar
produzindo. Hoje os capitalistas, ao menor sinal de crise, se refugiam nos títulos da dívida pública. É muito mais negócio para eles aplicarem nos papéis e terem lucro certo do que aplicarem na produção, que tem tributo, que tem salário, que tem risco, né? O capitalismo sem risco do mercado financeiro é maravilhoso para eles. É isso que nós vamos acabar. Querem ganhar, vão ter que produzir, vão ter que gerar emprego, vão ter que gerar riqueza e desconcentrar a riqueza, né? Esse, para mim, é o programa de transição que nós podemos apresentar nesse momento para poder desenvolver o processo de construção da revolução socialista no Brasil que todos nós sonhamos e que, ao meu ver, não é uma utopia irrealizável, é uma utopia concreta. É uma utopia concreta porque é uma possibilidade concreta que está latente na realidade e que ainda não se realizou, mas pode se realizar. Pode se realizar a partir de que realidade? A partir do desenvolvimento das condições objetivas e a partir do desenvolvimento da ação coletiva de massas. E é para desenvolver essa ação coletiva de massas que nós precisamos desenvolver o PSOL também. E é por isso que a gente convida vocês a se juntarem a nós, a se filiarem no PSOL, a construírem junto conosco esse novo modelo que nós queremos construir, essa nova proposta, essa nova política de verdade, não a nova política da Marina, que é a nova mentira da política. Nós precisamos construir um partido que possa ser o catalisador dessa vontade de mudança. E, para isso, nós precisamos de vocês, que são os principais agentes dessa mudança, não só no futuro. Não é, os jovens não são o futuro da nação. Se os jovens não se organizarem, não se mobilizarem, agora não tem futuro para ninguém. Então, nós precisamos de vocês agora, já, junto conosco. Vocês já estão, os que estão aqui, com certeza, já estão conosco. Talvez não estejam filiados no PSOL, mas se filiem, venham conosco construir e trazer para dentro do PSOL também as inquietações de vocês e construir essas respostas junto com a gente, para que a gente possa desenvolver uma nova política, uma nova alternativa para o Brasil e uma nova possibilidade concreta de realizar essa utopia socialista, que com certeza é uma possibilidade real que vai se realizar a partir da nossa luta. Muito obrigada.